Hoje eu estou cheio de cola aqui para conversar com vocês. Nessa etapa do meu doutorado, eu estou me aproximando de antropólogos que falam sobre corpo e corporeidade. E isso tem tudo a ver com câncer de mama. No último post que eu fiz, eu botei alguns exemplos de como a mídia e a internet podem fazer uma mulher se sentir pior num contexto de um corpo modificado pelo câncer de mama. Quanto essas exigências podem tornar a vida dela mais difícil. E aí eu vou citar dois trechinhos de Le Breton, através das resenhas do meu orientador, o professor Romeu Gomes, e tentar dialogar com vocês nesse cenário de pessoas que estão sendo atravessadas pelo câncer de mama. Primeiro trechinho. Na discussão de corpo, o autor articula questões contemporâneas relacionadas a significados construídos socialmente, arte, performance corporal, intervenções da biomedicina, produção farmacológica no cuidar de si, manufatura de crianças, clonagem dos corpos e sexualidade cibernética. O autor tece uma crítica sobre biologização dos problemas sociais, eugenia corporal, ideologia da exclusão social baseada na genética, simbiose corpo-máquina e utopia da ultrapassagem da dimensão corporal. Parece difícil, mas esse texto ele me aproxima demais dos motivos pelos quais há tantas consequências culturais que fazem com que mulheres que tiveram estigmas do câncer de mama, no caso, que é o que a minha comunidade aqui se aproxima, podem ter mais sofrimento do que mulheres que tiveram menos estigmas ao serem atravessadas pelo câncer de mama. Então, por esses motivos, a gente debate tanto a importância de tentar fazer uma cirurgia conservadora da mama ao invés de uma mastectomia, tentar usar estratégias que façam uma mitigação da perda de cabelos, cílios, sobrancelhas, quando elas vão fazer quimioterapia, e tantas outras estratégias, a reconstrução, no caso da mastectomia, e outras formas de você diminuir essas alterações corporais que podem fazer com que uma pessoa se sinta pior ao ter câncer de mama, especialmente por esses padrões. Um outro trechinho da outra resenha que o professor Romeu fez tem uma parte que eu gostaria de ler para vocês. Le Breton traz uma análise de longo alcance que se estende do início da modernidade até as experiências genéticas atuais. Segundo o autor, ao longo do tempo, veio sendo construída uma paradoxal concepção acerca do corpo. De um lado, ele é visto como um demarcador das fronteiras entre o indivíduo e o mundo. De outro, é concebido como dissociado do homem. Em outras palavras, instala-se uma bipolaridade, uma visão de corpo mais como um ter do que como um ser, em que o homem não só se distancia do corpo, mas também o deprecia. E outra que faz do corpo a identidade do homem, produzindo no indivíduo um sentimento novo de ser ele mesmo antes de ser membro de uma comunidade. Antes da gente falar sobre corpo na visão de Le Breton, eu já trouxe aqui essa discussão muito de Butler, Judith Butler, sobre o corpo prévio ao discurso. E aí, esse diálogo entre esses autores gera exatamente o que eu tento acessar quando eu discuto câncer de mama no viés antropológico. Como essas modificações corporais afetam diretamente nesse mecanismo de alteridade. Ou seja, hoje eu estou falando difícil, eu vou tentar traduzir. Como essa sociedade ampara, ao mesmo tempo desampara pessoas com alterações corporais pelo câncer de mama.
No momento em que uma mulher escuta o que é sua mama em relação à sua vida, ou por que você está reclamando de ter perdido a mama se você está se tratando, ou cabelo cresce, e tantas outras frases inadequadas e de mau gosto que fazem com que uma mulher se sinta pior em tratamento do câncer de mama, que ela já tem um problema ali para resolver. E aí essas frases tornam a vida dela mais difícil. Em que medida a gente não está dialogando exatamente com esses teóricos que falam de modificações corporais e de discursos muito causados e oriundos desse processo de alteridade dentro do ambiente social do câncer de mama. A cultura, ela é algo construído. A gente já conversou sobre construção cultural também aqui na internet, eu não vou ficar retomando esse tema. Mas uma construção cultural que pode afetar negativamente a vida de alguém é sim algo que a gente tem que delimitar esse espaço, conversar sobre isso de forma clara, como eu tento aqui conversar com você sobre esses assuntos tão difíceis e subjetivos, e isso ser potencializado para que novas pessoas, para que mais gente participe dessa conversa. Eu vou encerrando por aqui, porque esse é um assunto denso, extenso, e a gente pode conversar mais em outros vídeos e você deixar suas sugestões. Eu prometo que eu volto para falar mais sobre cirurgia, sobre as demandas das caixinhas de perguntas quando eu abro, mas é porque eu acho esses temas tão importantes e tão pouco falados na internet que eu gosto de vir aqui falar com vocês sobre esses assuntos. Mas a gente se vê em outras postagens. Até!